Isso é por causa do propagador dos fantasmas, que é um propagador bosônico, né? Então, lá nos fantasmas eu tinha 0 campos fermiônicos, o F4, vamos dizer assim, né? O B4 era 3, eu tinha 2 fantasmas e um campo de glue, e eu tinha D4 igual a 1, porque tinha uma derivada ali no termo de fantasma. E assim por diante. Quer dizer, eu olho para o termo que está no meu lagrangiano e eu digo quanto valem esses valores aí desses F1, F2, F3, B1, B2, B3, D1, D2, D3 e assim por diante. Certo? Bom, dentro de um LI desses, você pode definir um objeto que é o seguinte: DI, né, a gente define da seguinte maneira: bom, 3 meios de FI mais BI mais DI. Né? A razão de você definir esse cara desse jeito, né, é a dimensão canônica de massa dos campos que você tem ali. Né? Um férmion em 4 dimensões tem dimensão canônica de massa 3 meios. Um campo bosônico, tanto faz se ele é um campo de calibre ou se ele é um campo escalar, por exemplo, em 4 dimensões. Eu digo isso porque esse número, essa dimensão muda se a dimensão do espaço-tempo mudar. Então eu estou dando os números para vocês para D igual a 4, a dimensão do espaço-tempo igual a 4. Em 4 dimensões, um campo bosônico vai ter dimensão 1, dimensão de massa 1. E toda e qualquer derivada tem dimensão de massa 1 também. Certo? Como é que eu sei isso? Eu pego os termos cinéticos, por exemplo. Por exemplo, se eu pego um meio de demi-φ. Esse é um pedaço do termo cinético para um campo escalar. Tá certo? Na ação, isso vai aparecer desse jeito. Né? E a ação, ela tem que ter dimensão de massa 0. Ela tem que ser um número adimensional. Na verdade, ela tem que ter dimensão de H cortado. Mas como a gente está supondo que a gente está medindo tudo em termos de H cortado, todos os momentos angulares são múltiplos de H cortado, então H cortado para nós é essencialmente 1, e tudo que for proporcional a H cortado ou proporcional a C, para nós é adimensional. Então a ação ela tem dimensão, calma, né? A ação tem dimensão de momento angular, mas todo momento angular está sendo contado como múltiplo de H cortado, então a ação também vai ser um múltiplo de H cortado. Se desconta H cortado, a ação não tem dimensão nenhuma. Para que a ação não tenha dimensão, isso é unidades naturais, esse objeto que está aqui, ele contribui como 4 potências de comprimento. Potências de comprimento em unidades naturais contribuem como o inverso de potências de massa. Então esse cara aqui contribui com M a menos 4. Se eu quiser entender a dimensão de massa, né, desses caras. Esse cara aqui, cada derivada, né, se eu estou derivando x2, eu vou terminar com x, né? 2x, não importa. Né? Mas eu termino com uma potência de comprimento a menos. Então uma derivada é um objeto que reduz uma potência de comprimento ou, em outros termos, acrescenta uma potência de massa, se eu quiser falar de massa como inverso de comprimento. Então, cada derivada dessa vai contar com o acréscimo de uma potência de massa, de modo que eu tenho uma contribuição em termos de dimensão de m ao quadrado para as duas derivadas. E a dimensão do φ é o cara que eu quero descobrir, vamos dizer assim. Né? Aqui eu tenho dimensão de φ vai ter dimensão de φ ao quadrado. O resto disso vai ter, isso tudo combinado, vai ter que me produzir massa elevada a 0. Por quê? Porque a ação tem dimensão de massa elevada a 0. Então você vê daqui que a dimensão do φ é massa elevada a 1. Tá certo? Então esse número DI que está aparecendo aqui vai ser esse expoente quando eu faço essa análise para o LI. Tá certo? Se eu fizer essa análise individualmente para o psi também, para um férmion, eu vou chegar à conclusão, agora não é mais isso aqui, vai ser um negócio assim, psi, gama mi, dmi, psi, né?
certo? Então agora eu só tenho uma dimensão de massa, eu continuo tendo m-4 aqui, eu tenho a dimensão de Fermi, a dimensão de C ao quadrado do mesmo jeito. Isso tem que dar massa elevada a zero, então a dimensão do Fermi vai ser massa 3 meios, certo? Então, cada campo fermiônico vai contribuir com 3 meios para a dimensão. A dimensão total, se eu levar em consideração só os caras fermiônicos, é 3 meios vezes o número de campos fermiônicos que eu tiver. A dimensão do número de Boss, cada um contribui com 1 para a dimensão, tá certo? E cada derivada que aparecer no LI contribui com 1 para a dimensão. Então esse DI que está aí é a dimensão de massa do LI. Tá certo? Daí você pode ver que a dimensão de massa do GI é m elevado a 4 menos DI. Tá certo? Por quê? Esse cara todo tem que ter dimensão de massa quarta. Para que, quando eu comparar com o integrando aqui, para o D4x, isso me dê um número adimensional. Esse cara é massa menos 4. Tá certo? Então isso aí é preliminares, né, vamos dizer assim. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, né, a gente lá nos vídeos, né, a gente trabalha isso aí com calma, com cuidado, etc. e tal, e a gente chega à seguinte conclusão, né? Se eu contar num gráfico de Feynman genérico, né, o número de potências, né, de momento no numerador, incluindo as potências associadas às integrações dos momentos, tá certo? E subtrair isso das potências de momento no denominador, que vem dos propagadores. O que eu obtenho? Eu obtenho esse grau superficial de divergência. Essa conta que nós fizemos explicitamente para a alta energia do quark. O que a gente fez ali? A gente pegou D4K, tá certo? Contou como K elevado a 4, pegou os propagadores, um ia com 1 sobre K, um ia com 1 sobre K2, né? Deu 1 sobre K3. O momento que está no numerador menos o momento que está no denominador deu a forma como essa integral vai se comportar no infinito. Então essa é uma integral linearmente divergente. A gente concluiu isso fazendo essa análise, esse tipo de análise. Não é isso? Você pode, né, e isso é feito lá no Métodos Funcionais 2, você pode fazer essa análise para um gráfico de Feynman genérico. O resultado é o seguinte. O grau superficial de divergência, ou seja, essa potência de momento que sobra depois que eu pego o que está no numerador e diminuo o que está no denominador, tá certo? Ele é dado em geral, veja que isso é uma teoria de campo genérica para um acoplamento polinomial, tá certo? Eu só não estou levando em consideração aqui funções complicadas dos campos. Eu estou falando, olha, isso aí é polinômios dos campos, mais nada. Né? O que cá entre nós é tudo que tem na natureza até o momento. Por aí. Né? Então, esse grau superficial de divergência é escrito assim: somatório em I de NI, 4 menos DI, eu já digo o que é NI, né? Menos 3 meios de FE grande, calma que eu já digo o que é isso também, DE grande, menos 4. De propósito, isso aqui está sendo escrito com um menos, né, explícito, né, certo? Aqui, esse grau superficial de divergência está sendo calculado para um gráfico de Feynman específico, porém genérico, tá certo? Genérico. Mas é um gráfico de Feynman qualquer específico. Esse NI
tipo I. Tá certo? Ou seja, cada cara desse tipo, cada LI desses, vai me dar um vértice, que nem lá na QCD. Eu tinha 4 termos de interação, eu tinha 4 vértices, tá certo? Então, num gráfico de Feynman genérico, eu tenho que contar quantos vértices eu tenho, para saber a ordem da teoria de perturbações que eu estou fazendo. Né? Então, por exemplo, uma teoria φ4, se eu tiver isso aqui, eu tenho 2 vértices desse tipo. Se eu tiver uma teoria φ4 mais φ3, eu posso ter uma situação assim, onde eu tenho 2 vértices de 4 pontos e 3 vértices de 3 pernas. Né? Então, aqui o N4 seria 2 e o N3 seria 3. Tá certo? Que é o número de vértices de um determinado tipo. Então, isso é uma informação que você tira do gráfico que você está analisando. Tá certo? Vamos analisar um gráfico aqui. Sei lá. Eu vou imaginar isso aqui. Outro cara aqui. Minha imaginação está fraca hoje. Um negócio assim. Pronto. Isso aqui é proibido. Não dá certo não. Arroz com feijão. Né? Quantos vértices eu tenho aqui de que tipos? Né? Aqui eu tenho 2 vértices do tipo 4, tá certo? Vértices de 4 gluons, tá certo? 2 vértices desse tipo, né? Então, vamos chamar de N4 igual a 2, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices do tipo quark gluon, tá certo? Vamos chamar N QG igual a 4, tá certo? Então, se eu olhar para esse gráfico, né, os outros vértices para esse gráfico são todos zero. O N dos outros gráficos é zero. Por exemplo, se eu quiser saber quantos vértices de 3 gluons eu tenho aqui, eu vou chamar o N3 de zero. Certo? Isso é do gráfico. Isso é um parâmetro que eu estou lendo do gráfico. Então, o que está dando aquele D ali? Ele está dando a potência de momento com a qual o gráfico vai se comportar quando o momento tender a altos valores, tender a infinito. Certo? Isso depende do número de vértices de cada tipo que tem dentro do gráfico, que eu tenho que olhar lá dentro do gráfico. Certo? Para cada gráfico vai ter um comportamento desse tipo. Depende também do quê? Depende do número de linhas fermiônicas externas. Externas. É isso que é o FE grande. Número de linhas fermiônicas externas. Por exemplo, nesse nosso exemplo maluco aqui, 0 linhas fermiônicas externas. Então, nesse gráfico seria 0. Né? BE, vocês podem imaginar, número de linhas bosônicas externas. Embora eu tenha várias linhas bosônicas aqui dentro, e aliás eu tenho linhas fermiônicas aqui dentro também, mas elas não contam para o número de linhas bosônicas externas, nem para o número de linhas fermiônicas externas. Então, o número de linhas bosônicas externas é 1, 2, 3, 4. São essas 4 aqui. Né? Número 4. Número 4. Né? Se você tivesse em D dimensões, ia aparecer outra coisa ali. Se você está em 4 dimensões, então aparece 4. Certo? Então, não sei se vocês concordam comigo, né? Para um problema aparentemente tão estranho, tão complicado, essa é uma fórmula até relativamente bastante simples. Né? Isso é para uma teoria de campo qualquer, contanto que sujeita a esse vínculo que eu estou dizendo para vocês. É acoplamento polinomial. Certo? Mais nada. Agora observe o seguinte, o que acontece
for igual a 4. Então, primeiro vamos fazer outra coisa. O que acontece se DI for maior do que 4? Bom, se DI for maior que 4, tá? Se DI for maior que 4, esse número aqui é um número negativo. Certo? Com esse sinal de menos, MI é um número positivo. Tá certo? Então, esse termo todinho que está aqui vai ser um termo positivo. Tá certo? Veja que o número de linhas fermiônicas externas, o número de linhas bosônicas externas, não varia com a ordem de teoria de perturbações. Não é? Você está querendo calcular a função de 4 pontos, ou a função de 6 pontos, ou a função, né? Alguma coisa assim, mas isso está fixo. Então, o número de linhas fermiônicas externas, o número de linhas bosônicas externas é o mesmo, quer você esteja no tree-level, no nível de árvore, ou a um loop, ou 2 loops, ou 3 loops, não importa, é o mesmo. Então, isso aqui é um fator fixo. Pode ser negativo, positivo, não sei, depende, né? Mas é um fator fixo. E esse cara aqui é positivo e cresce à medida que cresce a ordem de teoria de perturbações que você está trabalhando. Quando cresce a ordem de teoria de perturbações, o que é que cresce? Cresce o número de vértices. Tá certo? Ou seja, cresce este NI que está aqui. Você vai pegar gráficos com cada vez mais vértices dentro deles. Né? É como se você dissesse o seguinte, olha, agora isso aqui é a mesma função de Green em outra ordem perturbativa. Uma contribuição numa ordem G2 a mais. Tá certo? Então, a diferença entre essa daqui e aquela é que o número de vértices quark-gluon aumentou aqui. Isso aqui não é possível, desculpa. Isso aqui não dá. Deixa para lá. Um exemplo ruim. Acabei de ver que não dá. Liga essas duas autoenergias. Hein? Liga essas duas autoenergias com o Aqui, né? Tá bom. Esse aqui tá bom. Ótimo. Esse cara aqui ganhou mais 2 vértices, tá certo? Só com essa linha interna que está aqui, ó. Esse vértice e esse vértice. Então, aumentou a ordem de teoria de perturbações, esse cara que está aqui aumenta. A função de Green que eu estou calculando é a mesma, é uma função de espalhamento de 4 gluons. Mas esse cara que está aqui, se ele estivesse dentro desse caso aqui, ele teria um grau superficial de divergência pior do que o grau superficial de divergência anterior. Dá para ver isso aí agora? Então, se o DI for maior do que 4, tá certo? Esse termo aqui, em algum momento, vai sempre superar esse termo que está aqui. E depois que ele superar, ele vai continuar superando. Tá certo? A cada ordem de teoria de perturbações, ou seja, a cada incremento desses NIs que você fizer, você vai aumentar o grau superficial de divergência do seu gráfico. Ele vai ter divergência linear, depois quadrática, depois cúbica, depois a partir de uma certa ordem de teoria de perturbações. E não vai parar nunca mais. Vai piorar, 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 piorar. Pesadelo. Certo? Bom, isso acontece se o DI for maior do que 4. Tá certo? Observa que DI ser maior que 4 significa que você tem uma constante de acoplamento para aquele vértice específico. Pode ser um vértice só. Tá? Os outros todos estão todos direitinho, mas esse aí não.
Se DI é maior que 4, 4 menos DI é menor que 0, então a sua constante de acoplamento tem dimensão de comprimento. Tem dimensão de inverso da massa, que é a mesma coisa que dimensão de comprimento. Tá certo? Isso aqui é exatamente o que acontece com a gravitação. Quando você lineariza a gravitação, né, expande em potências, né, a Lagrangiana de Einstein-Hilbert, e você faz essa conta aqui, essa, lá para a Lagrangiana da gravitação, você encontra que a constante de acoplamento tem dimensão de comprimento, ela é essencialmente montada com a constante da gravitação universal do Newton, né? E isso torna a gravitação não renormalizada. Isso é uma teoria não renormalizada, uma teoria onde as coisas pioram ordem perturbativa após ordem perturbativa. Certo? As divergências só ficam piores. Certo? Então aqui, teoria não renormalizada. Professor, só uma dúvida, os sinais relativos entre o primeiro termo e o segundo termo não seria positivo no somatório? Seria mais NI? Que mais? Esse aí seria menos, mas o outro seria mais. Aqui? Isso. Não, seria menos. Por que você acha que tinha que ser mais? Eu acho que eu me lembro de ter feito essa conta, era isso aí. 4 menos DI menos, é isso mesmo. Não era 4. Na verdade, negativo é Veja que esse DI, 4 menos DI, 4 menos DI, não DI menos 4. esse número que está aparecendo aqui, 4 menos DI, é esse número aqui, ó, 4 menos DI. Ele é a dimensão de massa da constante de acoplamento. Por algum motivo eu estava achando que ele estava ficando cada vez mais negativo. Não, está cada vez mais positivo. Porque tem um menos lá na frente. Né? Então, é a dimensão. O que eu tô, a dica aqui é a seguinte: se você olhar para a dimensão da constante de acoplamento, você já sabe que merda que vai dar. Tá certo? Se eu tiver uma constante de acoplamento que tem dimensão de massa a menos alguma coisa, ou seja, uma dimensão de comprimento, uma potência de comprimento, você vai ter a teoria não renormalizada. Esse é o comportamento da teoria. Né? Vamos, antes de partir para a coisa boa, vamos pensar no que acontece para o DI menor que 4. Certo? Se o DI é menor que 4, então 4 menos DI é positivo, esse cara é negativo, e agora o aumento da ordem perturbativa conspira a nosso favor. Quanto maior a ordem de teoria de perturbações, maior vai ser os NIs, maiores serão os NIs, né? E aí o grau superficial de divergência vai ficar, em algum momento, mesmo que ele seja positivo no início, alguma coisa assim, em algum momento, numa certa ordem perturbativa, todas as suas funções de Green vão ser convergentes, superficialmente convergentes. Tá certo? Esse é o caso em que você chama a teoria de super-renormalizada. Isso significa que o seu procedimento de subtração das divergências não precisa ser feito em todas as ordens de teoria de perturbações. Ele pode ser feito até uma certa ordem de teoria de perturbações e dali em diante tudo finito. Não tem problema mais. Certo? Isso é uma teoria super renormalizada. Por diversas razões, essas teorias também não são de grande interesse na física. Né? Tipicamente, elas costumam produzir funções beta do grupo de renormalização zero. E funções beta iguais a zero significam que você não tem constantes de acoplamento efetivas, ou seja, constantes de acoplamento que variam de acordo com a energia. Isso
é muito importante para você estudar, de uma maneira geral, o comportamento da sua teoria em regimes diferentes de energia, que é, por exemplo, uma coisa interessante a ser feita com a QCD. Certo? Então, teorias super-renormalizáveis, apesar de já fazerem a gente respirar um pouco mais aliviado, mas também não trazem necessariamente boas notícias, né? E agora é o seguinte, cara, se o DI for igual, exatamente igual a 4, esse termo aqui está ausente da história, e você tem um certo número de funções de Green superficialmente divergentes, eventualmente, depende do número de pernas bosônicas ou de pernas fermiônicas que você tem a ter, e daí em diante, nenhuma função de Green que você tenha é mais divergente. Vamos ver, por exemplo, no caso da teoria Φ4. Né? A teoria Φ4, você não tem campos fermiônicos. Então, todos esses termos aqui vão sempre dar zero. Né? Então, o seu grau superficial de divergência vai ser menos BE menos 4. Veja que no caso da teoria Φ4, vamos lá, peraí, né? A sua teoria é lambda Φ4 sobre 4 fatorial. Então, qual a dimensão de lambda da constante de acoplamento? Seu campo φ é um campo escalar. A gente acabou de calcular a dimensão do campo φ, é 1 a dimensão dele. Né? Então, esse cara tem dimensão de massa elevada a 4. Esse é o DI. Né? O D, a dimensão canônica de massa desse termo, desse LI, né, que está aqui, é 4. Então, a dimensão da constante de acoplamento é 0. DI menos 4. 4 menos DI é 0. Né? Então, o lambda tem dimensão massa elevada a 0. Essa é uma teoria renormalizável, como a gente diz. Né? Por quê? Olha só o que acontece nessa teoria. Nessa teoria, o grau superficial de divergência de uma certa função de Green com BE linhas externas, porque só tem campo bosônico, né? Vai ser menos BE menos 4. Então, quando BE menos 4 for positivo, o grau superficial de divergência vai ser negativo. Tá certo? Bom, outra característica da teoria Φ4 é que você só pode ter funções de Green de número par de pernas. De 0 não tem graça. Né? De 2 é o primeiro caso que é razoável. De 4 é o segundo caso que é razoável. 2 menos 4 menos 2, você vai ter divergências quadráticas aqui. E 4 menos 4, 0, você vai ter divergências que a gente chama de logarítmicas aqui. Tá certo? Então, daí em diante, com o número de pernas externas 6, 8, 12, 10, né, etc., tudo isso aqui vai ser positivo, com esse sinal de menos, vai dar um grau superficial de divergência negativo. Né? Agora, interessante, a função de 2 pontos vai ter grau superficial de divergência 2, não interessa a ordem perturbativa, ela vai ser quadraticamente divergente em primeira ordem, em segunda ordem, terceira ordem, é sempre quadraticamente divergente, é o mesmo tipo de divergência. Né? A função de 4 pontos, B é igual a 4, vai ser logaritmicamente divergente, ou seja, módulo de K elevado a 0, não interessa a ordem perturbativa também. Em todas as ordens perturbativas, ela vai ter o mesmo grau superficial de divergência. Essa é a principal característica de uma teoria renormalizável. Né? Que é o que acontece aqui nessa situação. Numa teoria renormalizável, você resolve o problema dos tipos de funções de Green que são superficialmente divergentes. São esses os problemas que você tem que resolver. E você resolve esse problema usando as funções irredutíveis a uma partícula, associadas com essas funções de Green. Se você matar
as divergências dessas funções irredutíveis numa partícula, não importa a ordem, você matou em todas as ordens. O teorema aqui é o seguinte: numa teoria renormalizável, em geral, eu consigo, né, ou eu tenho chance de conseguir é melhor, uma frase melhor, tenho chance de conseguir absorver todas as divergências da minha teoria, colocando termos no lagrangiano, que eu chamo de contratermos, que são do mesmo tipo que os termos originais do lagrangiano, só que multiplicados por constantes escolhidas, a dedo, para absorver essas divergências. Certo? Isso é um outro papo, é o papo da regularização, né? A gente deve falar sobre isso em seguida, né? Na próxima aula. Tá? Próxima aula, nós vamos fazer uma interrupção na quarta-feira, porque eu tenho que viajar. Eu vou para Guaratinguetá na quarta-feira, então a gente só se vê de novo na segunda-feira da outra semana. Tá? E, bom, estamos chegando no ponto onde o curso sempre terminava. Né? Quer dizer, tem a próxima aula, talvez mais uma, que é o ponto onde o curso costumava terminar. Então, quando a gente chegar nesse ponto, daí em diante a terra incógnita. Certo? Para vocês e para mim. Nós vamos com fé e coragem que vai dar tudo certo. Como vai ser a avaliação? Eu falei o seguinte, que eu vou mandar uma lista de exercícios, né? Eu, na verdade, já devia ter mandado, não mandei ainda, com uma lista de material indicado para estudo, essas coisas todas. As pessoas fazem os exercícios e a gente marca uma prova que vai ser 80% baseada na lista de exercícios. Certo? Quer dizer, o cara que fizer todos os exercícios, tiver certeza do que fez, tirar dúvida, etc., esse cara vai tirar 8, pelo menos. Certo? E tem uma questão que é uma questão nova, que não é necessariamente uma questão difícil, nem nada, mas é uma questão para o cara pensar na hora. Certo? A avaliação vai ser assim. A minha parte, do Lael é outra coisa.